Olá, bom dia. Hoje, segunda meditação da série A Terra Prometida. Temos como o assunto hoje eliminando tudo que é nocível à fé. Antes de orarmos, gostaríamos de fazer uma reflexão nesse louvor. Esse louvor que é muito lindo. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe. Nós te pedimos, faz fluir, meu Deus, os teus pensamentos, fala aquilo que o Senhor queira falar e nos ensinar, meu Deus. Abre os entendimentos, é o que te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Gotas de orvalho, cheiro do amanhã. Que lindo louvor. Mas vamos dar uma pausa aqui. Segunda parte, eliminando tudo que é nocível à fé. Porque na nossa vida, tanto na vida cotidiana, principalmente na espiritual, existem coisas que ofendem, que faz mal, que contamina a fé. E aí a gente tem que verificar isso, examinar o que pode ser um perigo para a nossa fé. O povo de Deus foi tirado do Egito através do poder de Deus, através de Moisés, mas ali, na convivência que eles estavam vivendo com o povo egito, que o Egito simboliza o pecado, um lugar, uma terra de pecado, de idolatria. E eles ali aprenderam algumas coisas, alguns deles ficaram entrelaçados com algumas coisas de cultura, contaminou, misturou a fé genuína do povo de Deus. Porventura não, não tem sido assim também nos nossos dias? Sim, simbolicamente há coisas espirituais e costumes e hábitos de pessoas que não professam a mesma fé, que se você não ter cuidado, você é contaminado. Mas quando você é um servo que quer fazer a vontade de Deus, você faz igual a Daniel. Foi preso, estava ali como uma pessoa tendo cargos políticos, mas ele não se contaminou. Quando você realmente tem aquele temor verdadeiro a Deus, você não se contamina com coisas que poderá prejudicar a sua fé. Então, vamos lá. Aqui na meditação, nós fizemos anotações. Vamos ser breve e bem, se não perder muito tempo aqui na meditação. O povo de Deus recebeu a promessa de possuir a terra que mana leite e mel. Só que antes teria que exterminar os habitantes que havia lá. Esses habitantes que está escrito em Josué, capítulo 6, do versículo 17 e 18. Que você depois confere aí na sua Bíblia. Que tentam nos impedir de alcançar as promessas de Deus para nossas vidas. Eles hoje simbolizam o quê? Esses inimigos que tentam impedir de a gente entrar na terra prometida.
nós vamos fazer só menção de duas coisas aqui que poderá impedir de a gente entrar na Terra Prometida, que simbolicamente hoje a Terra Prometida que buscamos é um novo céu e uma nova terra, que não é aqui nesse planeta Terra, é no planeta espiritual, o céu celestial, onde está a morada do Deus Todo-Poderoso. Então, duas coisas que poderá nos impedir. Vamos citar duas coisas, apenas duas coisas, tem mais, mas vamos citar apenas duas. Primeiro, sentimentos presos ao passado. Acontece de, às vezes, pessoas estar caminhando bem na fé, mas por se lembrar das coisas do passado, o que acontece? Começa a ter sentimentos. A mulher de Ló virou estátua de sal, porque olhou para trás, para o que tinha lá, naquela terra pecaminosa. Há um perigo quando a gente olha para trás. Há um perigo quando coloca sentimento naquilo do passado. Paulo falou claramente: esquecendo das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo. E aí? É uma decisão. Deus não força ninguém a servi-lo, mas só tem uma coisa a dizer: aqueles que desistem perdem de entrar na terra prometida. Aqueles que prosseguem no alvo, no temor de Deus, eles entram na terra prometida. Aí, segundo, coisas condenadas por Deus. Não podemos nos associar a coisas condenadas. A palavra de Deus diz claramente que união há entre a luz e as trevas. Nenhuma. Então, a gente tem que saber aquilo que não agrada a Deus, a gente tem que deixar de lado. Nós vamos ler sobre coisas condenadas por Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 6, que diz o seguinte: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles a cobiçaram. Então, o povo de Israel, que quando saiu do Egito, começou a cobiçar coisas condenadas, coisas que Deus abominava, que desagradavam a Deus. Então, há um perigo quando a gente se volta para coisas que são condenadas, que Deus não se agrada. Então, o povo, quando saiu do Egito, ainda tinha esse sentimento no coração, se voltava para coisas condenadas. Então, é um perigo. Tudo isso aconteceu, o apóstolo Paulo dizendo, para nosso exemplo, para que a gente não venhamos cair nos mesmos gostos. Tem que ter cuidado. Continuando. A terceira coisa também é a incredulidade, ou seja, temos que ver o que está ao nosso derredor, tentando nos laçar e nos vencer com suas sutilezas malignas. Então a gente tem que ter muito cuidado com coisas que poderá ser um laço. Deus disse ao povo dele, através de Josué: toma cuidado com os moradores que estão lá, destrói a todos, não deixa um só vivo, porque senão poderá ser um laço para vocês. Então, tem coisas que nós não temos que colocar o sentimento naquilo que não agrada a Deus. Então, você tem que fazer morrer. Simbolicamente, os inimigos de hoje não são as pessoas como era no tempo de Josué, que tinha que matar e tirar da terra para possuir a terra prometida. Hoje em dia, os nossos maiores inimigos são os sentimentos, os pensamentos, os desejos, as atrações que nos cercam para tentar nos seduzir ao pecado. Está escrito isso em Hebreus 12, que diz que a gente tem que ter cuidado, porque o pecado de tão perto nos arrodeia.
Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que matar todo sentimento que atrapalha e que é nocivo à fé. A gente tem que matar, tem que negar, tem que tirar de dentro de nós. Nós vamos concluindo aqui com a seguinte reflexão. Quando se trata de fé e salvação, não podemos brincar. Temos que ter uma postura séria, igual Jeú. Jeú foi um comandante do exército israelita que depois veio a ficar na frente do povo de Israel. Quando se encontrou com Jezabel, não teve sentimento, matou logo. Olha só, nós vamos ler porque é muito forte essa passagem. Está escrito em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 9, versículo 31 e 33. Pega aí sua Bíblia, confira. 2 Reis 9, 31 e 33. Vamos passar a ler agora. Olha só. E entrando Jeú pelas portas no palácio onde estava Jezabel, disse ela, que o rei que era casado com ela era Agabe, que saiu da vontade de Deus e depois ficou morrendo na guerra. Aí olha só, e ela ficou no poder. E Jeú vinha de uma guerra, era um homem guerreiro, comandante do exército israelense. Veio entrando e ouvindo Jezabel, o versículo 30, que ele vinha, ela era sedutora. A sedução do pecado é muito perigoso. Vinha tentar seduzi-lo ele, mas ele era um homem diferente, Jeú. Ele era uma pessoa que era de guerra. Olha só, o versículo 31 diz o seguinte: E entrando Jeú pelas portas, disse ela, Jezabel, falou para ele: Teve paz Zinim, que matou a seu senhor? Ele levantou o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Jeú fez só assim, olhou para os soldados dele, olhou assim, ó. Só com olhar a autoridade de uma pessoa que está na fé. Fez só olhar e disse: Quem é comigo? Quem? E os 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai de alto a baixo. E lançaram de alto a baixo, e foram salpicados com o seu sangue as paredes e os cavalos. Jeú deu ordem só com um olhar. Ele não teve sentimento. Ela quis seduzir com a beleza dela, se pintando em tudo para ver se seduzia. Mas quando o homem ele está no espírito, na fé, ele sabe aquele sentimento que é nocivo, aquilo que poderá atrapalhar a fé dele, e ele foi muito, muito sensato. Foi um homem de guerra, não deu lugar à sedução dela, mandou logo matar. E os eunucos que cuidavam dela pegaram ela e jogaram de cima a baixo, e ela morreu espedaçada. Aí, continuando, olha só. E lançaram de alto a baixo, e foram salpicados com seu sangue a parede dos cavalos, e Jeú atropelou. Então tem momentos na vida que a gente não tem que dar trégua, a gente não tem que fazer acordo com os desejos e com aquilo que atrapalha a fé, aquilo que afasta da fé e da presença de Deus. A gente tem que matar, não ter o sentimento com aquilo que é nocivo à nossa fé. A gente tem que guerrear e tirar isso da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Um ótimo sábado, com muita paz, com muita esperança, e vamos nos submeter a viver uma fé sensata. Em nome do Senhor Jesus. Amém.